Bíblia aí no livro de Amós. Amós. Pastor, onde está Amós? Na Bíblia. Ajudei? Bastante, né? Para facilitar para você, está no Antigo Testamento. Passa Isaías, Jeremias, depois de Daniel, depois de Joel, você vai encontrar o livro de Amós. Filho, desliga esse ventilador para mim. Amós capítulo 4. O tema desta manhã é preparando-se para 2025. Repita comigo, preparando-se para 2025. Livro de Amós, capítulo 4, a partir do verso 9. Está escrito assim: isto. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta ou gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Verso 10: enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor. Ó Deus, na manhã desse domingo, aqui estamos, ó Senhor, tomamos a decisão de vir a esse lugar, Senhor Deus, porque precisamos. Não é simplesmente pelo fato de querer, mas é pelo fato de reconhecer a necessidade que temos do Senhor. Ó Deus, e nós precisamos intensamente da Tua presença, da Tua vida em nós. Vem, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a entender, Senhor Deus, o tempo em que estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Deus, a abrir os nossos olhos, ó Deus, a termos os nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor. Nesta oportunidade, Senhor Deus, eu já repreendo todo espírito ladrão de palavra, todo demônio que vem trazer distração, impedindo as pessoas de receberem a palavra do Senhor. Eu amarro toda ação do inferno em o nome de Jesus Cristo. Declaro nesta manhã ouvidos abertos, declaro nesta manhã corações abertos, declaro terra boa, onde a semente vai cair e vai produzir frutos de 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, todo ano, na passagem de um ano para o outro, nós temos por hábito, isso de forma até onde eu entendo mundial, de desejarmos ao próximo um ano melhor, um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de prosperidade.
E geralmente é o ano que, naquele começo ali, que nós fazemos aqueles planos para as nossas próprias vidas, onde a gente diz assim: olha, esse ano eu vou fazer uma dieta. É assim ou não é? Eu não sei você, mas as minhas roupas parece que estavam com saudade de mim e estão me apertando bem. Geralmente final de ano a gente ganha aquele extra, né? E aí a gente faz aquelas promessas: vou fazer uma dieta, eu vou orar mais, esse ano eu vou evangelizar mais. A gente faz um monte de planos e começamos o ano. E quando a gente começa o ano, parece que realmente vai ser algo novo. Nós temos uma expectativa no nosso coração que vai haver algo novo. Bem, deixa eu te falar, eu estou com 54 anos, completei 54 anos de vida, e desde que eu me lembro, pelo menos da minha juventude para cá, todo ano é a mesma coisa, porém algumas coisas não mudam. Quem se lembra da passagem de ano de 2022 para 2023? Às vezes você não vai se lembrar, mas foi assim: fogos, farta alimentação, comemoração, desejos de prosperidade, de bênção, e vamos, né? Só que iniciou o ano de 2023, e talvez você não se lembre, mas só para te refrescar a memória, em fevereiro de 2023, nós tivemos um terremoto na Turquia, que devastou a Turquia, onde cerca de 56 mil pessoas morreram. Fala comigo: 56 mil. 56 mil pessoas, o ano delas terminou cerca de um mês depois, mais ou menos, em que eles tinham desejado um ao outro bênção, vitória, aleluia, glória a Deus, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas 56 mil pessoas morreram num terremoto. Em 2023, nós tivemos alguns eventos climáticos intensos. Caso você não se lembre, a temperatura naquele ano subiu 2 graus Celsius acima do normal, onde muitas pessoas não suportaram e infartaram. Tivemos coisas boas em 2023, alguns avanços na área da tecnologia. Surgiu o famoso chat GPT, não é GBT, não, é GPT. Então tivemos um avanço na área da economia, tivemos alguns avanços na área da ciência, algumas coisas avançaram. Em 2023 também ficou marcado, principalmente no mês de novembro, acho que foi novembro, outubro ou novembro de 2023, houve aquela invasão do Hamas nas fronteiras de Israel, onde eles entraram numa festa ao ar livre, e centenas de pessoas ali morreram, foram massacradas, outras sequestradas e continuam presas até hoje, sequestradas, o que deu início a uma guerra onde milhares de inocentes morreram.
Se você procurar na internet o que era aquela faixa de Gaza antes e depois, o que era uma linda cidade se tornou em um amontoado de tijolos. Fome, miséria, morte. E essa guerra se avançou por muito tempo e continua. E aí chegou a passagem do ano de 2023 para 2024. Como que foi? Eu vou refrescar tua memória. Fogos, iluminando os céus, uma festa linda, muita comida, muita bebida. E outra vez o que nós tivemos? Declarações de pessoas declarando: 2024 vai ser bênção, 2024 vai ser maravilhoso, 2024 vai ser um ano de vitória. Sim ou não? Não foi assim? 2024 eu vou orar mais. Quem fez essa promessa? Queria ter uma mudança na tua vida de oração, no teu relacionamento com Deus. Quem fez um voto de que seria um ano diferente, mas terminou janeiro e fevereiro e o gás acabou e você chegou capengando no final de 2024? Foi um ano de bênção? Foi e não foi? Só para me te refrescar a memória novamente, aqui no estado de São Paulo, nós vivemos uma das maiores secas que nós tivemos. Amados, nos meus 54 anos de vida, eu sempre vivi nessa região. Eu nasci aqui em Ribeirão Preto, tá? No dia 14 de dezembro de 1970, nascia esse negão bonito que vocês estão vendo. E eu vivi nessa região aqui, amados, a minha vida toda. Eu cresci aqui. O lugar mais longe que eu fui morar foi em Serrana. E voltei para cá com cerca de 10 anos e nunca mais saí dessa região. E eu nunca tinha visto uma seca tão intensa. Eu nunca tinha visto tanta queimada, tanto incêndio. Onde nós tivemos um dia ímpar, onde eu creio que você se lembra, num sábado, às 5 da tarde, o céu se escureceu. Foi lindo, não foi? Todo mundo ficou feliz da vida. Em 2024, apesar das declarações de Deus, olha, vai ser um ano de bênção, nós tivemos no sul do país uma das maiores enchentes que arrasou o sul. Eu ouvi notícias de bairros onde havia cerca de 700 casas que simplesmente desapareceram. E aquelas pessoas que tinham carro, casa, TV a cabo, móveis, tudo do bom, de repente olhou para trás e viu que não tinha mais nada além da roupa do corpo. Nada. Toda a riqueza desapareceu. E tudo aquilo que as pessoas muitas vezes se apegavam, tudo aquilo que as pessoas confiavam, empresas, os caras às vezes tinham empresas, e as suas empresas desapareceram debaixo d'água. Volta ao texto. Amós capítulo 4,
Nesse texto, Deus estava falando o quê? Se você fizer uma leitura do capítulo 4, a partir do verso 1, Deus estava falando com a nação de Israel. Na nação de Israel, sabe o que aconteceu? Eles estavam vivendo um tempo de euforia, e havia para alguns uma prosperidade. E principalmente, se você ler o verso 1, você vai ver que Deus se refere às mulheres ricas da época. Ele chama elas de vacas de Baçã. O que eram essas vacas de Baçã? Eram vacas bem tratadas, nutridas, gordas, fartas. E era assim que Deus estava olhando para aquelas mulheres que muitas vezes se reuniam para festejar e para encher a cara de vinho, e para que elas tivessem mais e mais, elas exigiam dos seus senhores que lhes dessem mais. Para que isso acontecesse, os pobres eram oprimidos, as pessoas necessitadas eram apertadas para que elas tivessem mais. E Deus falou assim: olha, vocês vão ser levados com anzóis. Para quem não conhece a história, era uma tática dos exércitos assírios. Eles vinham com literalmente um anzol e colocavam no nariz ou nos lábios e arrastavam as pessoas para o cativeiro. Deus está falando: é isso que vai acontecer com vocês. É isso que vai acontecer com vocês. Pastor, mas como era essa nação? Era uma nação que se reunia para celebrar ao Senhor, para cantar louvores, para trazer dízimos, para fazer ofertas. Eles gostavam do momento do culto, se alegravam com isso, sabe? Era um momento onde eles se alegravam com isso. Porém, fora do culto, seus corações estavam distantes de Deus. E aí o Senhor começa a exortá-los de forma muito séria, dizendo assim para eles, assim, olha, verso 9: eu feri vocês com queimadura, com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta ou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim. Ou seja, tiveram prejuízos intensos na agricultura, mas eles não conseguiram enxergar que era Deus chamando eles ao arrependimento, para que eles se voltassem para o Senhor, para que eles mudassem os seus corações e tomassem uma atitude diferente diante de Deus. Aí Deus vem de uma segunda forma. No verso 10 ele diz assim, olha: enviei a peste contra vós, a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Guerras, rebeliões, revoluções. E depois de tudo isso, o Senhor diz assim: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Em outras palavras, vocês não estão vendo tudo isso? Vocês não estão enxergando as guerras? Não estão vendo os mortos? Por que não se arrependem? Por que não mudam seus corações? E aí ele vem no verso 11 e diz assim: olha, eu subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Tira-se do fogo, veio se apagando até morrer. Contudo, repitam comigo: contudo, não vos convertestes a mim.
Ou seja, o couro estava comendo, a situação estava apertada, mas eles não mudaram de atitude. Apesar de tudo que estavam vendo, não mudaram de atitude. Não mudaram. Então ele encerra dizendo assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Esse aqui não era um encontro tremendo não, irmãos. Se bem que no encontro tremendo a gente é confrontado para se voltar para Deus, sim ou não? Mas esse encontro aqui era um encontro de juízo, onde o Senhor iria cumprir tudo aquilo que Ele havia falado contra essa nação. E aí, nós passamos todas essas fases das nossas vidas, e nós chegamos, pode deixar, não precisa não, chegamos no ano de 2025, deixa eu te perguntar, como é que foi sua passagem de ano? Além da comelança, você viu fogos? Os fogos iluminaram o céu, sim ou não? Os fogos muitas vezes iluminam o céu e as pessoas fazem esperando algo melhor. E eu quero dizer assim: prepara-te para 2025. Pastor, eu esperava hoje uma palavra de bênção, de vitória, que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa, que Deus vai prosperar, que Deus vai fazer com que eu seja abençoado. E eu vou dizer: se prepara para andar mais sério com Deus, ou você vai se dar mal. Sabe algo que houve em Israel? Houve uma época em que eles estavam no cativeiro, e vinham os profetas e diziam assim: ó, Deus vai nos tirar daqui, daqui 2 anos Deus vai nos fazer que a gente vá embora, 2 anos mais e Deus vai arrancar, vai destruir essa nação. E o povo: aleluia, oh glória. Aí veio o profeta Jeremias e disse assim: olha, assim diz o Senhor, construam casas, se casem, porque assim diz o Senhor: 70 anos é o vosso cativeiro, está amarrado. Mas a palavra do profeta que se cumpriu não foi a do profeta de bênção, foi a daqueles que estavam chamando eles ao arrependimento. E eu quero dizer para você, querido, 2025 começou, e nós começamos como todo ano. Mas caso você não saiba, nós tivemos um terremoto já na China, que atingiu a China, o Paquistão, a Índia e o Nepal. Aquelas nações foram chacoalhadas. E às vezes eu estou olhando para a igreja, parece que a igreja também precisa tomar um chacoalhão para acordar e entender o tempo que nós estamos vivendo. E entender que o momento é um momento de você se voltar para o Senhor como nunca antes. Amados, abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 24. Eu já estou encerrando, viu? Vai dar tempo de você almoçar ainda hoje. Mateus 24, verso do 1 ao 4. Diz assim, Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo,
aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E aqui ele vai discorrendo aqui algumas coisas aqui. Sabe, quando nós vamos lendo os textos bíblicos, nós vamos observando que coisas se repetem. Eles chegaram e disseram: olha, Senhor, olha esse templo, olha a construção. Jesus falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Às vezes as pessoas se empolgam com coisas materiais. No sul mesmo, quanta gente empolgada com coisas materiais que deixaram de existir de um dia para o outro. E tudo aquilo que eles confiavam foi literalmente por água abaixo. Sim ou não? O pior não foi as construções, não foi os carros, não foi as coisas materiais, foram as vidas que se perderam, e muitas vidas partiram sem Cristo. O que é pior? Jesus diz assim, verso 6: e ouvireis de guerra, rumores de guerra. Alguém aqui tem ouvido falar sobre guerra, rumor de guerra? Sobre revolução? Não precisa nem adiantar, né? Fome, terremotos, essas coisas, a gente está cansado de ouvir. 4:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amados, nesses meus anos de vida, eu fico muitas vezes assombrado com a maldade do ser humano, como ela tem se multiplicado. Eu não assisto, eu procuro não assistir mais jornal, porque eu fico revoltado, eu fico irritado e eu perco a minha paz. Mas dá medo. Dá medo. Verso 13, o Senhor diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 14, que é o mais importante: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Deixa eu te falar, queridos, nós estamos aguardando, desejando um avivamento sobre a nossa nação. Nós temos orado a Deus por um avivamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: avivamento, às vezes ele pode chegar e você nem perceber que chegou. O verdadeiro avivamento começa na tua casa, com você. Às vezes o avivamento que você está esperando, é você quem tem que começar. Eu fiz um propósito para a minha vida no ano de 2024, que eu ia buscar a Deus mais. Eu fiz, consegui melhorar um pouco, mas não o suficiente. Amados, nós precisamos, nesse ano que está chegando, nesses últimos anos das nossas vidas aqui na face da terra, nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Ah, pastor, Deus não quer nos abençoar na área financeira? Sim, mas com propósito, no reino, e não simplesmente para que você acumule coisas.
Há um propósito no reino que envolve salvação de almas, que envolve alcançar vidas, onde o grande alvo do coração de Deus são pessoas e não coisas. Você está me entendendo, sim ou não? O grande alvo do coração de Deus são vidas. E as mudanças começam primeiro conosco. Eu preciso me envolver com o Senhor. E eu preciso de fato querer uma mudança na minha vida com Deus. Eu preciso desejar isso. E eu preciso tomar atitudes. Então, eu fiz um compromisso entre eu e Deus, de orar mais, de jejuar mais, de me empenhar mais. Mas uma só pessoa não resolve, é necessário que todos se envolvam. Sabe, eu fico muito triste quando nós chegamos aqui na sexta-feira e nós temos uma igreja com dezenas e dezenas de pessoas. Chega na sexta-feira, nós temos 4, 5 pessoas orando. Pastor, eu não posso vir na sexta-feira. Querido, você tem algum outro dia que você possa vir das 7 da manhã às 4 da tarde? Posso? Venha. A igreja fica aberta de segunda a sexta. De segunda a sexta. Amados, eu quero desafiar você a buscar o Senhor neste ano, pelo menos 1 hora a mais de oração durante os 365 dias desse ano. Eu quero desafiar você a orar 1 hora a mais. Se você orava 1 hora, eu quero desafiar você a orar pelo menos 1 hora a mais. Pastor, eu não consigo orar 1 hora inteira. Você consegue se fechar num lugar durante 1 hora, pegar a tua Bíblia, um radinho para ouvir louvores e ficar em consagração a Deus durante 1 hora, buscando a Deus? Faça. Nós queremos avivamento, mas quando o Espírito Santo vem, Ele encontra você no estado em que você está. Se você está apagado, Ele precisa incendiar você para que depois você comece a queimar. Agora, se você já está com uma vida ativa diante de Deus, buscando a Deus com firmeza, com seriedade, se você já está aceso, basta simplesmente e você já está pegando fogo, incendiando outros. Você entende isso que eu estou falando? Às vezes tem pessoas que decidiram ser trabalhosas para o Espírito Santo. É aquela pessoa que o Espírito Santo precisa chamar ela todos os dias ao arrependimento, todos os dias precisa forçar ela e mesmo assim ela não vai. Eu espero que você não seja nenhuma dessas pessoas, que você, aquela pessoa trabalhosa para o Espírito Santo. Mas eu espero que você trabalhe com Ele e não dê trabalho para Ele, mas trabalhe com Ele. Se você alcançar mais melhor, mas se você pelo menos avivar a si mesmo, no mínimo a si mesmo, então você já é um que não está dando trabalho, mas que está trabalhando, no mínimo para si mesmo. Faça algo melhor esse ano. Faça algo melhor esse ano na tua vida. Fala para o seu irmão, faça algo melhor esse ano. E eu vou encerrar dizendo a você: prepara-te para te encontrar com o Senhor.
As profecias que nós temos ouvido não são de bênção, de vitória, de aleluia e glória a Deus, mas são de um tempo que está vindo, onde o Senhor vai apertar, e eu espero que Ele encontre você incendiado na presença dEle. Incendiado na presença dEle. Posso ouvir um amém? Amém. Você queria uma palavra de bênção, mas eu não te trouxe palavra de bênção. Eu não vim aqui te passar melzinho na boca. Eu vim aqui para te alertar e para dizer: prepara-te. Eu não estou aqui para brincar com você. Eu estou aqui para preparar você para ir para o céu. Eu não estou aqui para brincar com você, para preparar você e deixar você aqui na terra. Eu vim aqui como homem de Deus para te chamar a atenção, para que você se levante, para que a hora que a trombeta tocar você esteja pronto. Você está me entendendo? Sim ou não? Então prepara-te para se encontrar com o Senhor.